Boa noite a todos, muita paz e bem no coração de todos nós que estamos aqui nesse propósito de refletir e de repensar a nossa conduta nesse dia em que meditação é o termo. Eu tenho uma satisfação muito grande quando eu venho aqui no Procebem. É uma casa com uma energia que me é muito simpática, que me faz muito bem. E foi aqui que eu iniciei essa trajetória de me exercitar como um esclarecedor espírita palestrante. Então, sou muito grato toda vez que venho aqui por conta dessas recordações. Eu, pensando nesse tema, eu gostaria de trazer uma reflexão de Joana de Ângeles, antes de iniciarmos, em que ela vai dizer que os momentos que nós estamos a passar serão difíceis, estão sendo duros e que ficarão mais difíceis, mas que nós não nos entreguemos ao desespero, que possamos atender então a mensagem que foi lida pela nossa irmã inicialmente, quando vai falar da esperança. E Joana, nesse sentido, ela vai fazer uma fala muito providencial diante do contexto que estamos a enfrentar. Ela diz assim: permaneçamos nos nossos postos, firmes e convictos, com fé, com determinação e denodo. No leme do planeta está o Mestre amado Jesus Cristo. Para qualquer cenário, de emergência ou de urgência, Ele trará o lenitivo. Então, nós temos que ter fé e confiança. Dias sombrios estão caindo sobre todos nós. Vimos nas redes televisivas do mundo inteiro, nas últimas 24 horas, cenas extremamente lamentáveis. Pessoas de diversidades do planeta que habitam uma determinada nação, uma nação tida com os seus direitos constitucionais como sendo liberdade, direito à vida, fazendo o contrário, segregando pessoas que ali foram para trabalhar e se haverem de maneira dignificante. Mas percebamos que é uma ordem, é uma orde, melhor dizendo, que está caindo sobre todos nós, porque estão entre nós criaturas que estão muito simpatizadas com os movimentos anticristãos. E é imperioso que nós possamos refletir muito sobre as coisas que nos acontecem dia a dia. Que possamos, ao sair daqui e chegar em casa, cada um de vocês, dos senhores e senhoras, orar a Deus, pedir a misericórdia, pedir que os seus anjos de luzes fiquem atentos e que nós, com a nossa boa energia mental, possamos também emanar fluidos afirmativos de saúde plena, para que a psicosfera do planeta comece então a se burilar de energias frutíferas, porque as coisas poderão piorar cada vez mais e precisamos estar atentos. Então, esse tema ele está muito compromissado com esse cenário do aqui e agora que estamos todos nós a passar. Eu estou fazendo essa fala, mas não é uma fala para que a gente entre em desespero. É uma fala para que a gente siga o que está lá no Evangelho, no capítulo 11, em que 3 grandes espíritos, Fênelon, Lázaro e Sansão, falam especificamente sobre o amor. E veja, aquele que exercita o amor é aquele que alcança a felicidade que o Cristo disse que não é neste mundo. Porque a este mundo pertence esse emaranhado de coisas e nós ainda não estamos burilados adequadamente. E quando se fala que a felicidade não é deste mundo, isso não tem nada a ver com o planeta, tem a ver com todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, em qualquer região da face da Terra, seja ela física ou seja ela no plano da espiritualidade. Então, somos nós que damos essa identidade de transição planetária.
E se nós desejarmos, então, sermos mais bem proativos nesse aspecto, precisaremos, então, buscar essa vigilância necessária. Nosso Senhor Jesus Cristo, rememorando aqui, quando ele vai meditar sobre os seus últimos instantes, ele chama 3 personagens para seguir com ele ao monte. O nosso Tiago, João e, salvo engano, Pedro, não é isso? E o Pedro. Gente, deu algum probleminha aqui, eu não sei o que é que houve, mas pode ser a questão de contato aqui. Não tem problema, vai sair de todo jeito, com ou sem imagem. Então veja, quando ele chama essas criaturas para ter com ele lá, eu acho que é uma coisa de contatinho aqui, pronto, obrigado. Quando ele chama essas criaturas para ter com ele, ele chama essas pessoas para meditar com ele, porque momentos difíceis se anunciavam e o Cristo deu a ver esse sentido de vigilância. Essa mesma vigilância que Joana, através dele, que Jesus, através de Joana, está a nos pedir, que é esse momento da meditação. E diz os textos que, passado alguns minutos, dá-se a entender, quando Cristo olha para trás, dando a entender também que ele estava à frente e os outros estavam atrás, ele olha e estavam lá os 3 dormindo. Eu gosto de brincar assim, seriamente com isso. Eu digo que se eu fosse um fofoqueiro espiritual, eu diria que Pedro, inclusive, estaria roncando, porque era o mais velho, né? Então, estou brincando em forma de idade. Mas eles estavam dormindo, então Jesus faz algumas assertivas a eles. Em um dado momento, sai algo que tem muito a ver com isso que nós estamos a falar. Olhai, vigiai e orai. Então, primeiro é o olhar. O olhar é o olhar de quem enxerga, a consciência lúcida que vê, não a consciência que não enxerga. E nós estamos nessa condição de imperfeição porque transitamos na consciência que não enxerga. Olha que coisa interessante. Talvez vocês não tenham nem escutado esse termo, mas é um termo que a filosofia e a psicologia eles já trazem para que a gente preste atenção o conceito de saúde plena. Então, quer ver um exemplo? Digamos que eu esteja em uma desdita e eu tenho um caráter, digamos assim, de temperamento, de um mau hábito que eu adquiri na vida, como diz o senso comum, de arrastar correntes. Não tem pessoas assim que arrastam correntes que são pesadas, que são negativas, que são tristes, que são desesperançadas. Então, digamos que eu fosse uma dessas pessoas. Essas pessoas estão a transitar naquilo que os filósofos e teóricos falam da psicologia e da filosofia. Elas estão diante de uma consciência que não enxerga. A consciência que enxerga é a consciência ditosa, que foi lido aqui há pouco para todos nós. É aquela que vai fazer a gente transcender, vai fazer a gente flutuar, porque não há nada a temer. E sim a olhar, vigiar e orar. Simplesmente porque tudo passa, conforme dizia no capítulo 30 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, intitulado Maria, quando todos aqueles que pegavam os navios na ilha de Pafos e que subiam o monte para visitá-la, ela ouvia cada um em especial, mas dizia uma frase que era única. Ela dizia, tudo passa, tudo passa. Isso tinha um magnetismo que todo aquele viajor, aquele romeiro, que quando retornava, saíam todos magnetizados pelaquela forma daquela frase que lhe penetrava o fundo do âmago espiritual. Então, que nós possamos olhar, vigiar e orar. Façamos como está no Evangelho, no seu introito, nas primeiras páginas que ninguém gosta de ver, né? Mas é importante que a gente leia as primeiras páginas, os primeiros rabiscos que anunciam a obra. Então, tem lá uma frase de Kardec que ele vai dizer: esta obra se refere às máximas do Cristo à luz do Espiritismo. Está lá. Ou seja, é a visão dos espíritos e mais, veja, alguns olhares de espíritos voluntários, grandes espíritos voluntários que se fizeram parte desse grande exército da paz, trazendo instruções referentes
aos dias atuais. Está lá escrito isso, quase memorizado. Abaixo ele diz assim, que a fé que deverá ser praticada é a fé que conseguirá encarar a razão face a face. Ou seja, é o lenitivo, é o instrumento para esses tempos que nós estamos a vivenciar, em que a alienação, a dissonância cognitiva tomou conta das sociedades do mundo afora. É um bando de alienados, um bando de pessoas que estão assim, loucas, que pegam jargões como Deus, pátria e família. Isso não é uma coisa da agora, isso é uma coisa que vem do fascismo, desde a época de Hitler, e começa aí a emaranhar, a bobinar a cabeça das pessoas, e as pessoas, pelo fato de não estar olhando, vigiando e orando, fazem parte dessa grande onda de legião das sombras. Então é preciso que nós prestemos atenção, porque o tempo precisa isso. Exercitemos então a nossa fé de acordo com a consciência que enxerga. E aqui eu não preciso dizer que eu não estou me reportando a nada de coisas, como diz Divaldo Pereira Franco, se partidos políticos fossem coisas boas, eles não seriam partidos, eles seriam inteiros políticos. Eu não estou me referindo a nada disso. Eu estou me referindo ao compromisso que cada um de nós aqui temos com nós mesmos, com o outro e para com Deus. E é assim que nós vamos tratar hoje do nosso tema. Sejam todos bem-vindos. Queria fazer uma propaganda, mas não uma propaganda, eu não tenho nada a ver, que eu não ganho honorários nenhum. Mas adquiram as obras de Joana. Esse livro é um livro extremamente, muito bem abençoado. Ele se chama Conflitos Existenciais e é uma delícia, né? É uma maravilha. Aqui, no capítulo 19, nós vamos encontrar, está um negócio sério aqui hoje, mas vai sair. Aqui nesse livro, no capítulo 19, nós temos o título, O Amor. E nesse capítulo, Joana, ela vai fazer uma análise a partir de 3 considerações. A primeira consideração que Joana vai fazer é a consideração da psicogênese. Então vamos aqui conversar todos nós. O que vem a ser essa psicogênese do amor? É mais ou menos assim, qual é a origem do amor? Então foi lido aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, através das instruções dos Espíritos, que o amor é de essência divina. Vejamos que maravilha. E Joana vai dizer verdadeiramente que o amor é de essência divina. Eu vou contar a vocês algumas inquietações minhas com muito respeito e particularidade. Eu acredito que, na verdade, quando se fala da criação divina, eu entendo que essa criação divina, ela é uma atividade com os elementos da natureza, elementos de energia, elementos de vida, com células espirituais, mas essas células, elas são constituídas na sua caracterologia dessa substância que não falta em lugar nenhum, chamada amor. Acredito que quando nós conseguirmos alcançar a angelitude, nós vamos então ter maior compreensão disso. Porque é o amor que está em tudo que é lugar, no olhar, no animal, até nas nossas fases mais primitivas que nós enfrentamos. O amor faz parte das emoções primárias, ou seja, lá se sabe de alegria, vergonha, tristeza, nojo, raiva, medo, e ninguém fala do amor. Eu quero dizer a vocês que ninguém fala do amor, porque é o amor que está ali, que abarca todas essas emoções, inclusive as emoções primárias negativas. Emoções essas que estão ali, armazenadas no sistema límbico para o nosso corpo, né? Quando a gente está nessa forma triádica, corpo, perispírito e espírito, ali no sistema límbico, em uma organela que está do mesmo jeito da época dos dinossauros, chamada de amígdala cerebral. Então ali você tem uma perspectiva de lutar, fugir, paralisar,
para que sobreviva. E veja, e hoje nós não temos mais dinossauros. Olha como a criação ela é fantástica. E a amígdala permanece do mesmo jeito. Porque sabia o organizador, o arquiteto da vida, que quando nós conseguíssemos alcançar essa fase do discernimento, da compreensão, mesmo que estejamos na consciência que não enxerga, que a gente teria capacidade de entender, de lutar, fugir, mas só que o sistema lutar, fugir, paralisar, eles estão acontecendo por coisas do nosso imaginário, de cenários realísticos e imaginários, cenários de estilo de vida. Todo mundo quer agora a teoria da prosperidade. Parece que Deus virou um grande negociador mundial, interplanetário do multiverso. Então, ele quer dinheiro. Tudo é dinheiro, tudo é riqueza, riqueza material. Todo mundo preocupado com a Caixa Econômica Federal. Não tem nada a ver com a Caixa Econômica Federal, viu, gente? Não tem. Mas eu penso que a gente tem que se preocupar com a Caixa Econômica Espiritual. Essa é melhor, porque essa daí a gente vai levar. A Federal vai ficar aqui para os herdeiros se matar e se acabar, parecendo que o mundo vai se destruir. Então, por isso que o amor é de essência divina. Ele é de essência divina. Ele é de constituição divina. Todos nós estamos aqui porque há uma constituição de células espirituais que fomentaram, através do nosso perispírito, essa estrutura física, formada de água e de carbono. Então, prestemos atenção. É de essência divina. Porque a origem é daquela fonte chamada amor, que hoje a gente dá o nome Deus. Íncito do hálito da vida. Primeira flâmula, primeira escada, primeiro piscar de olhos, como a gente vê os poetas falarem. Primeiro flamejante de vida. Então é esse hálito da vida, essa primeira centelha. Na sua expressão mais primária, manifesta-se como a força encarregada de unir as partículas. Não é à toa que o espermatozoide corre atrás, os espermatozoides, não é são os milhões, bilhões de espermatozoides que correm atrás de furar o óvulo, de penetrar o óvulo. Por que isso? Isso é o amor, é esse magnetismo da vida. Facultando-nos, trabalha a estrutura vibratória da energia psíquica, facultando-lhe o desdobramento das sensações, até o momento que surge o instinto nas formas animais, modela o ego, iniciando-se sim a elaboração da individuação do self, ou seja, o ser único, com alteridade, com esse sentimento de ser único. Veja, vimos isso aqui na leitura do Evangelho, que ele vai dizer primeiro, veja, passamos pelos 3 reinos, mineral, vegetal, animal, hoje estamos aqui. Então veja, isso foi através desse hálito divino. E em um momento a gente tinha uma impressão instintiva, essa impressão instintiva, porque quando a gente alcança essa condição de simples e ignorante, conforme está lá no Livro dos Espíritos, significa dizer que nós temos muita coisa a trabalhar. Quem de nós aqui, não precisa ninguém levantar o dedo, porque isso aqui não é um grande tribunal de espetáculo espalhafatoso, né, de mentiras, de mendacidade, não. Isso aqui é o tribunal da consciência. Ou não é tribunal, mas é uma forma da gente olhar para dentro de si. Então vejamos, quem de nós aqui não experienciou, não experiencia sentimentos que muitas das vezes não sejam nobres, por impaciências, por inveja, por ambição, por egoísmo, por ciúme. Então, veja que essa emoção, essas emoções, elas ainda precisam ser mais bem trabalhadas. É como se nós estivéssemos mexendo uma massa, polvilhando, né? As senhoras fazem isso, e eu adoro fazer isso também quando vou fazer pizza lá em casa, então polvilhando, e aí eu brinco sempre com a minha família, porque eu peço para polvilhar e daqui a pouco polvilho minha mão e eu começo a rir. Então é uma grande festa, mas a gente está tentando encontrar ali o ponto ideal da massa.
É a mesma coisa que acontece conosco. Elicia faz surgir o instinto, consciência então depois adormecida e depois a que desperta. As aquisições emocionais são o objetivo, são os instrumentos que nós temos e o objetivo ao aperfeiçoamento das mesmas. Aí ocorrem as magnificações, dá-se-á então o início do sentimento do amor. E nós vamos verificar que o amor então ele é o elemento básico, constituidor das emoções primárias que todos nós temos e que hoje a neurociência ela está trazendo isso com mais propriedade e está a falar sobre isso. Nada obstante, diz Joana de Ângeles, desde os primórdios do instinto, que a educação exercerá uma contribuição fundamental para o crescimento e as aquisições dos valores pertinentes a cada faixa do fenômeno evolutivo. Interessante isso porque tudo está em Jesus. Jesus vai olhar para a humanidade, para aquelas pessoas, na sua encarnação na Terra, e vai dizer, deixai vir as minhas criancinhas. Não é isso? Todos nós sabemos disso. Mas aí a gente fica achando que Jesus estava falando das criancinhas. Ele está falando das criancinhas, que somos nós, humanidade, que ainda estamos nessa fase de precisar de orientação e direcionamento. Orientação e direcionamento. Então nós, quando somos constituidores de famílias, né, co-criadores de núcleos familiares, nós temos que entender que a mola mestra, que está lá no Livro dos Espíritos, falando da missão da família, dos pais, então é a educação para com os filhos. Educação essa que vai fazer com que essa alma velha, com as suas más inclinações, possa se reabastecer das boas influências benéficas que os pais estão ali oferecer, no momento mais caudaloso da sua neuroplasticidade cerebral, em que vai incutir no espírito um grande escudo, que quando este alcançar a idade adulta, o jovem adulto, maduro, como ele é de fato e de direito, diante das suas más inclinações, vai estar guardada na sua consciência as impressões dos processos educacionais morais, valorativos que os pais ali propuseram e deixaram ali. Então, é o fenótipo, o ambiente intervindo naquilo que é hereditário, no genótipo, naquela genética do mau hábito que cada um de nós tem aqui. Veja, Joana está sendo muito amorosa com a gente, não está, gente? Tá ou não está? Tá. Porque está dando a gente aqui a explicação de por que os pais têm que se posicionar nesse sentido da educação. Alguém pode me perguntar, mas se eu sou oriundo de uma família que tenha tido muitas desditas violências de toda ordem, enfim, eu não quero falar para não estar julgando, né? Eis-me aqui. E nós temos a opção de sobreviver, nós temos a opção de se modificar, porque não é pelo fato de você ter sido uma criança que passou por todos os processos de violência que você também vai se tornar um homem ou uma mulher violento. Então, talvez as violências do passado que eu passei, que fizeram parte da minha vida, me levaram a me tornar psicólogo, a me tornar um homem de segurança pública, a me tornar um pai, um professor universitário, um palestrante espírita, agora um divulgador da doutrina através da música. Então, veja, é muito importante que a gente perceba que muitas das vezes nós estamos de fato e de direito exatamente no lugar que deveríamos estar. E que temos exatamente o que precisamos ter. Então, Fábio Júnior tem uma música que ele diz, eu não tenho que reclamar de nada. Eu não sei se os senhores e senhoras sabem, mas Fábio Júnior é espírita. Ele tem um bojo de canções que pouca gente conhece, inclusive nós espíritas. Procure Spotify lá e bote lá, músicas espíritas de Fábio Júnior, vocês vão ver. Né? Então, é muito importante isso. E a educação é algo que vai trabalhar essa constituição do amor. Então, nós estamos trabalhando o amor, que será algo que vai exigir da gente uma consciência lúcida, aquela consciência que enxerga. E nos diz a nossa veneranda
que a conquista dessa razão, aquela razão lá que Kardec falou, que a fé, enquanto fé, será fé, a partir do fronte dessa fé, face a face, com todos os processos da razão. Veja que coisa maravilhosa. Não é uma fé alienada, é uma fé raciocinada. É uma fé que você traz ali os elementos da sua percepção a partir daquele exercício do olhar, do vigiar e do orar. Ela vai dizer que a conquista da razão, em consciência dos automatismos inevitáveis, e eu gosto muito dessa palavra, porque todos nós aqui já temos um automático dentro de nós. E aí o senso comum é muito sábio, é o professor dos professores, são os pós-doutores dos pós-doutorados. Não pise nos meus calos. Ai, se pisar, eu rodo a baiana. Não tem esse negócio? Tem esse negócio. Então isso já é um automatismo. Se der em mim, leva, viu? Olha, eu digo, vixe minha Nossa Senhora. É assim mesmo. Está pensando que você está falando com quem? Isso é automatismo que a gente carrega desse egoísmo que ainda está dentro da gente, dessas imperfeições, das subpersonalidades. Então ela vai dizer que em decorrência, que essa conquista da razão, em decorrência desses automatismos, que são coisas involuntárias, né, que acontecem, inevitavelmente da fatalidade antropossociopsicológica, ou seja, desse trajeto nosso na vida, na arte do viver, do nascer, do desencarnar, do retornar, do reaprender de novo, faculta o surgimento da consciência lúcida, que esteve então submersa em níveis inferiores, escrava dos impositivos dos instintos primários em prevalência. Mas hoje, a consciência que não enxerga ainda está atrelada ao processo da alienação. Por isso que nós precisamos exercitar esse tipo de fé que Kardec nos convida, olhando a razão face a face, sem deixar de ter fé, sem deixar de ser um elemento gélido, e sim um elemento amoroso. Por quê? Porque nós precisamos desenvolver a nossa razão. A necessidade do amor, nesse longo trânsito, nessa longa jornada que estamos a fazer. Aqui, o mais novinho aqui deve ter alguns milhares e milhares de reencarnações. Né? O mais novinho. Eu acho que deve ter sido eu. Não sou, gente. Eu sou tão velho quanto vocês todos, né? Então, vejamos que é um longo trânsito. Apresenta-se como propelente à conquista de mais nobres níveis de consciência, responsáveis pela beleza, pela ética, pela estética, pelo conhecimento cultural e moral, pelas realizações afetuosas, pela solidariedade humana, pela conquista holística do pensamento universal. E vejamos, a nossa condição, ela é a condição de um paciente que está internado em estado grave numa unidade intensiva de tratamento. Porque sequer alcançamos a nossa humanidade. Nós somos humanos, mas ainda estamos longe da humanidade. Porque esses dias, saí de casa hoje e o estômago embrulhando e eu fazendo uma prece para dissipar essa inquietação. Brasileiros acorrentados, pés e mãos, descendo de um avião lá dos Estados Unidos, que iam mudar para não sei o quê, para levar de um ponto a outro, de Manaus a outro lugar. Aí a autoridade máxima desse país, sabendo disso, se não, pode soltar aí os brasileiros, os senhores não têm autoridade em território brasileiro fazer isso não. E promoveu a libertação, tirando as correntes das amarras e colocando em um avião desta nação para levá-los com dignidade, após tomarem banho e terem direito à alimentação. Então veja, nós ainda estamos atrelados a um processo muito longe de humanidade, de humanização. Qual o crime dessas pessoas? O crime de tentar viver em um outro lugar para sobreviver, esperanças outras. Ninguém, veja, a vida é seguida pelo sinal do livre-arbítrio. Deus não impõe a nós nada. Ele não impõe nada. Deus é amor, é misericórdia, 100% misericórdia. No livro Sinais, do irmão X, que é Humberto de Campos, Jesus diz a Napoleão, que nós todos sabemos que é o grande César, na época que o Espiritismo estava para vir à Terra,
ele diz, olhe, você foi trazido aqui com toda a pompa honrosa que você entende que é de direito, e ele foi recebido lá com uma guarda pretoriana, com um trono de ouro, tudo plasmado para ele, de acordo com o psiquismo dele. Jesus, veja a humildade de Jesus. Jesus convocou toda espiritualidade superior, cientistas, filósofos, Isaac Newton, Sócrates, todo mundo estava lá. Nossa Senhora, os discípulos, os apóstolos, todos estavam lá. E Jesus disse a ele, olha, eu vim aqui lhe fazer um pedido, não interfira no Consolador, no advento do Consolador prometido. Faça isso de bom grado. Você entenderá então que o amor cobrirá uma multidão de pecados. Atenda a partir do seu coração. Senão você entenderá o outro lado da moeda, choro e ranger de dentes. E dizem que Napoleão, diz Humberto de Campos, que é irmão X ali, naquele livro intitulado Sinais, que Napoleão, ao voltar para o corpo, conduzido por Allan Kardec, que ainda não tinha sequer reencarnado, enfrentou uns dias, uns 30 dias, 40 dias, de comportamento estranho, meditativo, isolamento, como quem sentindo a impressão do Mestre amado, Cristo das nossas vidas. Mas ele então desafiou e terminou então na ilha de Creta, local este que desencarnou. Bom, o segundo ponto desse capítulo, Joana vai perguntar como se dá o desenvolvimento do amor. Nós já vimos que a psicogênese, ela é oriunda de Deus, não é verdade? Através da criação a gente já traz esse amor e ele é passado para a gente, para que a gente o burile, para que a gente o transforme. Agora, como é que se dá esse desenvolvimento? Aí ela vai dizer, em cada etapa da nossa evolução, paulatinamente, né? Mas lembra, tem gente que talvez trabalhe com mais velocidade. Veja, nós somos individualidades. Se nós estamos diante dessa consciência que enxerga, a gente vai arregaçar as mangas, né? Eu tenho 55 anos de idade, eu já dizia lá atrás que eu não me aposentaria. O Estado me aposentou e eu fiquei chateado quando me mandaram para casa, porque lá na polícia, quando não nos querem mais, botam a gente para vestir pijama. Então eu era um coronel com 51 anos de idade, com 52 anos de idade, na época eu tenho 55, e me botaram para casa por conta de umas regras malucas. E eu tinha 32 anos, 10 meses e 16 dias. E eu me senti com vergonha. Eu tinha vergonha de dizer para as pessoas que eu estava aposentado, porque jovem, forte fisicamente, com memória técnica, barriga de tanquinho. Veja, eu não me via. Sinceramente, tive que levar isso para a minha terapia, né? E graças a Deus que eu sempre tive 3 profissões. Então, eu exercia a profissão do Estado, exercia a minha psicologia clínica, as minhas pesquisas e a minha docência superior. Então, eu sempre tive coisas, mas mesmo assim, eu não me senti bem, não me senti confortável. Então, veja, hoje eu estava conversando ali com a nossa presidente dos trabalhos, nossa amiga, eu estava falando para ela que hoje a gente participou de um congresso da Clínica de Psiquiatria Reintegrar sobre felicidade e espiritualidade. Então, já foi um negócio bastante bacana e tal, etc. Mas estamos aqui, certamente amanhã teremos outra atividade. Então, tenhamos nós uma agenda ativa. Por quê? Porque é um ledo engano achar que a gente tem que ficar na rede. Nada contra quem fica na rede, mas eu não tenho tempo a perder. É uma convenção humana, mas eu prefiro trabalhar, eu prefiro estar aqui irrequieto. Minha mãe disse que a tomada de 220, é verdade, minha mãe, pode ser mesmo. Mas é interessante isso. Então, tenhamos uma agenda ativa. Envelheçamos, a partir do ponto de vista biológico, com movimento. Tonifiquemos o nosso corpo. Porque na medida que a gente faz isso, a gente tem um aparelho físico melhor para enfrentar, inclusive, os estresses. Para poder ter, inclusive, mais equilíbrio emocional, mais equilíbrio psíquico, mais resiliência.
porque a gente tem força. E isso é importante. Então ela vai dizer que é paulatino, a sensação de prazer cresce para se tornar emoção de paz e de felicidade. E aí nós iremos encontrar paz e felicidade nas atividades, né? Na luta, ali, ouvindo, intervindo, sendo útil, fundindo a manifestação sensorial em expressão de sentimento que avança da fase física para a psíquica emocional, através desses feixes nervosos que compõem o corpo sob o comando do espírito em pleno desenvolvimento. Esse desenvolvimento, diz ela, ocorre mediante contribuição moral do esforço para que o indivíduo cada vez mais adquira independência. Só seremos independentes não se eu me tornar um PhD, mas se eu tiver PhD de moralidade interna e externa nos meus atos. Isso é o que importa. Qualquer um pode ser doutor de qualquer coisa. Basta estudar. Mas transformar um mau hábito em virtude, isso é um problema. Isso é um problema. E às vezes a gente leva uma vida e não consegue modificar um defeito. As pessoas mesmo que têm a língua grande, veja, aí a pessoa, Virgem Maria, não precisa botar a mão assim. Né? Alguém tentou, não bote não, deixe, porque pega a linguinha, quando tiver vontade de fofocar, bota um pouquinho de água na boca e fique lá fazendo o bochecho da vida, da mudança. Eu estou brincando aqui para tornar o assunto mais leve. Mas é verdade, gente. É difícil. A viagem do amor é sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Amar o próximo como a si mesmo, disse Jesus. Aí todo mundo sai amando todo mundo. Eu quero amar todo mundo, é uma grande festa. Parece coisa de carnaval. Não ouviu a frase. Se é para amar o próximo como a si mesmo, vamos botar a frase da maneira invertida como deveria ser. Não, é porque ele falou para a gente raciocinar. Ame-se primeiro. Esse amar primeiro é se respeitar, é se proteger, é se cuidar, é se perdoar, é se instruir, é se amar. Com esse autocuidado você vai para o próximo. É muito comum entre nós, diante de discussões que nós travamos, muitas das vezes discussões acaloradas, com xingamentos e tudo, que um dos pares que estejam ali, naquele treveiro, diga para o outro, você me respeite! Não digamos mais isso, não digamos mais isso. E nem participamos disso. Digamos assim, amigo, amiga, veja, eu estou percebendo que você está com um problema. O problema é você, calma, veja, não é isso. Não vamos falar assim. E é sobre o quê? Veja, olhe, vamos parar essa conversa, porque você está com risco de ter um infarto. Eu estou percebendo que você não está se cuidando. E vamos conversar amanhã ou depois, quando baixar aí a temperatura da chapa. Não, mas eu vou lhe dizer agora. Não, eu não vou ouvir. E sair daí embora. Então não é mais me respeite, por favor, busque se respeitar, busque se cuidar, busque se amar, busque se orientar. Não é nada conosco, é com Ele. E da mesma sorte, do mesmo consorte, quando a gente estiver nesse estado de inquietação, com vontade de pegar alguém pelos chifres, não façamos isso. Tragamos para nós também esse mesmo conceito de nos proteger de quem? Do inimigo? Não, de nós mesmos. Não temos inimigo. O maior inimigo está em nós. Cada um deve oferecer mais do que recebe. Por quê? Olha, é generosidade. Se eu ofereço mais do que eu recebo, eu estou fazendo uma multiplicação às avessas. Eu estou me multiplicando sem perceber. Por quê? Esse receber, quando eu dou mais, eu trabalho a não necessidade de receber ou de ficar à espera de receber. Quanto milindre tem? Fulano ama mais Beltrano do que eu. Então vai amar todo mundo, rapaz. Arregace as mangas, vá amar aqueles que são esquecidos. Vai fazer caridade de coração. Receba aquele pedinte na tua porta.
olhando aos olhos, sentindo o cheiro dele. Pegue na mão dele e passe a sua energia de amor. Pergunte como você está. O que posso fazer para lhe ajudar mais? E aí a gente não faz isso. Perdoe, tem não. Perdoe, não tem não. O que não tem não? Se não tiver o pão material, dê o pão espiritual. Olhe, converse um pouco. Pergunte como é que foi aquele dia, o que ele tem feito, o que é que ele pensa do futuro. Ajude-o a poder melhorar aquela cabeça. Então, dê mais do que receba. A pessoa que ama, isso aqui é fantástico, ela deve medir com a régua da consciência, a régua daquele que tem consciência lúcida, o quanto se ama. Ninguém faz isso, nenhum de nós faz isso. A gente não mede o quanto a gente se ama, porque se a gente mede o quanto nós nos amamos, nós nos protegemos mais dos nossos automatismos. Nós nos protegemos de tomar decisões equivocadas. Nós nos protegemos de aceitarmos relacionamentos que são danosos, que são perversos, porque nós estamos a nos amar. Então eu não vou ficar aqui. Nós vamos nos fortalecer nos processos psicológicos da segurança, da estabilidade, da capacidade de ser mais bem decidido sobre si, sem agredir o outro, sem ofender o outro, sem arrogância, sem orgulho, sem egoísmo. Então Joana diz assim, essa grande psicóloga do plano superior, ela diz, meça-se a si mesmo o quanto você se ama. E a gente não tem feito isso. Vós tendes ouvidos o que se disse, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo-vos, que não resistai ao mal, mas se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele mais 2 outros 1000. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja lhe emprestar. Está lá no Evangelho de Mateus, versículo 38 e 42. Então veja que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá essa fórmula. E fazer isso é tirar os personalismos que nós temos provenientes desse egoísmo que nesse passar de tempo a gente veio reforçando. Maus hábitos são preditivos de traço de caráter e de personalidade. Diz um autor, um filósofo, Paul Ricoeur. Um dia desse, eu estava em uma casa espírita e eu falo sempre de filósofos, porque os filósofos nos ajudam a pensar. Mas a gente tem que fazer uma triagem. E eu ouvi numa casa espírita um incômodo de uma pessoa comigo, que não me disse nada, mas disse em público, que na tribuna espírita não tinha que falar de filósofo. Espírita não tinha que falar de filósofo, espírita tinha que falar de filósofo, com esses termos difíceis, tinha que falar do Evangelho de Jesus. E aí eu fiquei olhando assim, petrificado, porque eu sabia, o campo vibratório me levava à leitura mental dela, e eu comecei a orar por ela e por mim. E pedi a Deus ali naquela hora que me desse forças, que eu não fizesse nenhum ato de desagrado, para que eu não acessasse aquela vibração. E comecei a orar por ela. E fiquei meditando. Porque se nós pegarmos as primeiras páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira parte introdutória, depois que ele fala do objetivo da obra, no item 4, ele vai trazer os processos filosóficos, no item 4, sobre Platão e Sócrates e o que mais vier. Então, aqui, ó, Sócrates, Platão e precursores da ideia cristã. Eles são filósofos. Então, quando a gente vai ver isso, é a consciência não lúcida. Que alguma coisa de dificuldade de entendimento, alguma coisa
que talvez eu estar aqui falando provocou no outro. E veja, é um milindre. Eu recebi uma mensagem no Instagram esses dias que a pessoa disse assim, eu palestrei semana passada no Trabalhadores do Bem, é outra casa que eu gosto muito, né? Foi a primeira casa que eu me vi lá aos 14 anos. E depois eu fui para o caminho da redenção. E essa pessoa dizia assim, Lima, parecia que a palestra era para mim. Parecia que a palestra era para mim. Mas a palestra é para mim também, que estou a palestrar. Eu digo aos meus queridos amigos e amigas que eu atendo em consultório clínico, que o maior necessitado ali sou eu. Sou eu. Eu sou o maior necessitado. Porque com todas aquelas falas, com todos aqueles sofrimentos, eu aprendo mais, talvez com eles do que eles comigo. Talvez eu tenha a oferecer menos, mas eles têm me oferecer mais. Então é essa posição que com sinceridade a gente deve adotar. Eu estou falando isso porque eu acredito nisso. Com a humildade e da coragem de dizer isso a vocês. Isso aqui não é com arrogância. O que a gente acredita, a gente vive. A gente tenta fazer isso. Joana vai dizer que diante desses processos de milindres, dessas coisas que acontecem, que então a gente trabalhe a sublimação. Esse termo sublimação do amor, a sublimação em si, é um fenômeno da física. Quando se passa do sólido para o vaporoso. Olha que coisa interessante. Da física química, né? Então você tem uma substância do sólido que vai diretamente para o vaporoso. Olha que coisa interessante. E como é que a gente vai fazer isso então? Veja. É mais ou menos assim. Se eu estou me sentindo melindrado por alguma coisa, eu tenho que entender que esse problema é meu, não é do outro. E aí eu procuro fazer uma ação oposta. Como assim? Faz uma ação oposta. Se qualquer coisa que você está passando ali lhe dê raiva, alguma coisa que você não está superando aquilo, então transforme isso numa sublimação. Vá visitar os pacientes oncológicos, ali no cirurgia. Vai lá passar o sábado com eles. Vai ouvir as histórias. Você vai ver que aquele milindre, aquela raiva é café pequeno. E aí a gente vai sublimando. Chico já dizia, está sofrendo, faça caridade. Ah, está sofrendo muito, faça muita caridade. Muito está sofrendo, faça muito caridade. Era isso que Chico falava. Você vai ver que isso vai passar. Então esse é o conceito de sublimação proposta por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou passar aqui, veja, eu vou falar rapidamente. Os fariseus, tendo sabido, está lá no capítulo 11, logo quando a gente vai ler o capítulo, está lá essas máximas de Jesus. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhes essa questão. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus então respondeu, tudo armadilha para pegar Jesus e botar no madeiro, né? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, aí Jesus já dá o segundo, semelhante a este, amarás o próximo, teu próximo, como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, Evangelho lá, 22, 34 a 40. Amarás teu Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Qual o entendimento? Qual o coração? Esse coração que odeia? Esse coração que maltrata, que é perverso, que acorrenta? Qual o coração? Veja, aí ele passa o segundo. Amarás o teu próximo como a si mesmo. A si mesmo deu problema porque como que eu vou amar o meu próximo, né? Como que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? É uma coisa que, a época e ainda hoje, é uma coisa difícil, muito difícil. Aí vai dar o terceiro spoiler. Fazer aos outros aquilo que gostarias que lhe fosse feito. Então, aí parece que teve um entendimento. Joana vai pegar isso nesse capítulo, na parte final, e vai descortinar isso, dizendo, olha,
Então, você vai amar a si mesmo. Mas vai amar a si mesmo com essa medida que nós falamos aqui. Você vai se proteger, você vai se cuidar, vai se aciar, vai ter ética, vai ter estética, vai dizer bom dia, meu amigo, quanto tempo. Isso aqui é um querido meu, da minha época de juventude. Então você vai fazer essas coisas assim, por favor, não quebra a boca de ninguém, nem a língua, por gentileza, mesmo que a pessoa seja mal educada, se senhor, se senhora está certo, mantenha-se do seu jeito. Isso aí é o amar a si mesmo. Com essa medida, a gente então vai amar o próximo. Olhando aquele próximo como sendo a nós mesmos, em situações de dificuldades, em situações em que muitas das vezes a gente também falha e erra, em situações que a gente se equivoca. E a partir disso tudo, nós então teremos já um green card celestial para pensar em Deus com mais propriedade. Pensar em amá-lo com mais propriedade e mais sinceridade. Aí Deus vai dizer assim, esse é meu garoto, esse é minha girl, né? Porque quando nós chegarmos diante de qualquer altar, com as nossas oferendas incipientes, estará dentro da nossa consciência que deveremos então nos reconciliar com aquele, com aquela ou com a nossa própria consciência diante dos nossos erros e voltar para ele e dizer, o Senhor tinha razão, já me refiz. Meus queridos, então, para finalizar, eu trago esses dilemas existenciais como uma prática que Joana nos propõe, né? De pensar o pensamento, que é a metacognição. O que eu não quero mais na minha vida, tampouco nas minhas relações. O problema é o que a gente diz assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma Ferrari, né? Eu quero aquilo, mas não diz o que não quer. Não quer pagar o IPVA do carro importado, né? Não pensa no que não quer. Nós primeiros, então, temos que pensar naquilo que nós não queremos, para depois, do que sobrar, verificarmos sim o que desejamos, o que precisamos. E isso também para as nossas relações. Porque se a gente não quer relações abusadoras, não abusemos. Não pratiquemos violência de toda ordem. Se a gente quer relacionamentos mais saudáveis, seja você esse ente saudável para todo e qualquer relacionamento que você vai fazer. Essa é a medida. Depois, verificar, nesta situação que eu me encontro, o que é que eu não quero mais na minha vida? Ou, desculpe, nesta situação, eu estou a me cuidar, eu estou a me respeitar, eu estou a me proteger, eu estou a me amar. Só inverter as ordens. Porque se eu não estiver me protegendo, eu não... Veja, se eu estiver fazendo perversidade comigo mesmo, porque eu estou sendo passivo comigo mesmo, eu sou tão culpado quanto o agressor. Então não vou agredir, mas eu vou me reposicionar. Mas Jesus não disse que tem que dar a outra face? Dar a outra face é não fazer com ele aquilo que ele está fazendo com você. A gente precisa descortinar isso. E com isso a gente se reposicionar, ninguém precisa pegar em arma, nem psíquica, nem emocional, nem de fato e de direito. Não. Mas a gente pode se reposicionar. Quais são, então, nesse sentido dessa consciência, dessas coisas, dessas duas questões? Então, a partir disso, quais são os meus critérios prioritários para essa minha existência? Estamos nós a viver aqui. Começamos o ano de 25, que já está indo embora janeiro. Olha que coisa louca. Foi ontem o Réveillon. Nós aqui estamos sem critérios prioritários. Quais são aí os nossos critérios prioritários nessa convenção temporal do tempo aqui que a gente fez? Fizemos uma convenção do tempo. Quando a gente conhece o Espiritismo, nós percebemos que a vida é atemporal, não tem tempo. Ninguém parou para pensar nisso aqui, tenho certeza. O Espiritismo nos coloca nessa condição atemporal. Só vai depender da gente. Essa necessidade de tempo é uma convenção humana. Então, mas cadê os meus critérios prioritários para eu me renovar?
Eu deixo essas 3 perguntas e vamos finalizando. À medida que a criatura se autodescobre, se autopenetra com os equipamentos do amor, constata que a saúde integral, plena, é uma conquista interior, que se reflete no corpo como resultado da harmonia íntima. Nesse momento, a gente encerra a nossa palestra, rogando a vocês uma semana de muita luz, muita paz. E essa paz a gente tem que fazê-la como a gente olha, como a gente levanta, como a gente dorme, como a gente executa as nossas tarefas.